Boa noite. Deus seja louvado mais uma vez pela presença de todos vocês aqui nessa noite. Amém? Alegria tê-los aqui conosco. Jovens, adultos, idosos, crianças, pessoas de todos os lugares, de todas as idades, se reunindo na casa do Senhor para buscarmos as suas bênçãos. Eu me senti bastante emocionado nessa noite quando eu vi aqui os jovens. Eu tenho 2 filhos, um de 17 e um de 21 anos. Quem sabe eu vou mostrar uma foto deles aí um dia desses para vocês, até sábado. E eu fiquei pensando aqui, os jovens dessa igreja, os jovens cantando, os jovens participando, os jovens se envolvendo com as coisas de Deus. E a nossa igreja, ela passa de geração em geração, a tocha da verdade é passada de mão em mão, de geração em geração, assim ela vai. E quando eu fico olhando para essa geração de jovens de hoje, eu fico bastante pensativo, bastante preocupado. O mundo hoje tem colocado diante dessa geração coisas inimagináveis, coisas que jamais a gente poderia pensar e imaginar, e estão hoje diante dos nossos olhos. E coisas que estão diante dos nossos olhos apenas com um clique, apenas você apertar um pequeno botão e tudo se faz, e tudo se abre diante de você de uma forma tremenda. Se há uma razão para nós orarmos, amigos, e se há uma razão para a nossa igreja orar, é pelos nossos jovens, pelas nossas crianças. Falava aqui com o pastor Daniel Vicente sobre a questão dos jovens. O pastor Antônio também falava ontem à noite, quando ele me levou até o hotel, ele falava sobre a necessidade de liderança na igreja. Amigos, se nós não cuidarmos dos nossos jovens, se nós não zelarmos pelos nossos jovens, se nós não envolvermos os nossos jovens no trabalho para Deus, o que será da nossa igreja? Eu pergunto. Se nós não amarmos os nossos jovens, não tivermos paciência com os nossos jovens, não colocarmos eles para participar dos eventos, das coisas da igreja, nos envolvermos todos eles com as coisas da igreja, desde a criança até o jovem, na sua idade, eles devem estar aqui atentos, participando das coisas de Deus, porque as coisas de Deus devem ser relevantes para eles também. Não é só para nós, adultos e pessoas mais crescidas. A palavra de Deus hoje traz uma mensagem especial para você. A palavra de Deus é poderosa e ela traz uma mensagem poderosa para você essa noite. Você que veio aqui hoje, você é bem-aventurado. E se você poderia perder alguma mensagem, era de hoje. Mas como você está aqui, não pode perder mais. Mas a mensagem de hoje é poderosa. E eu quero refletir com vocês sobre esta mensagem intitulada O Ponto Mais Frágil. Uma das mais famosas lendas da literatura grega apresenta a história de um soldado que era corajoso e valente. O seu nome consta na galeria dos guerreiros mais vitoriosos da sua pátria, a Grécia. Ele colecionou dezenas de vitórias em batalhas contra exércitos temidos. Fora intimidado inúmeras vezes, mas sempre se saiu vitorioso. De fato, ele não podia ser derrotado, nem destruído.
Foi o personagem principal em uma das mais famosas batalhas da cultura grega, a Guerra de Troia. Nos primeiros 9 anos dessa guerra, ele conquistou 12 cidades, destruiu milhares de guerreiros e foi tratado como um campeão. Mas uma intrigante pergunta é formulada pelos leitores dessa história. Qual era o segredo de seu heroísmo? A chave para o seu heroísmo estava num segredo guardado desde sua infância às 7 chaves. Conta a lenda de que quando ele era apenas um bebê, profetas da mitologia grega afirmaram que ele seria um super-homem que exerceria grande poder e importância sobre a sua nação. Assim, a sua mãe Tétis, nome dela Tétis, levou o seu filho até o rio Éstige e o imergiu primeiramente a cabeça e depois as demais partes do seu corpo, e dessa forma cada membro que tocou aquelas águas se tornou invencível. E assim, Aquiles viveu uma vida de campeão. De campeão até o dia em que Aquiles encontrou o seu grande rival, que veio na forma de uma flecha envenenada, atirada por um soldado inimigo chamado Paris. Segundo a lenda, a flecha atingiu o seu ponto mais frágil, o ponto mais frágil de Aquiles. De fato, o único ponto que não havia sido banhado no rio Éstige. Ponto este em que a sua mãe havia o segurado para colocá-lo nas águas do rio, e ela o segurou pelo seu calcanhar. Na verdade, queridos amigos e irmãos, Aquiles não era um soldado invencível. Ele apenas não sabia qual era o seu ponto mais frágil. Esse mito encerra algumas importantes lições para a nossa vida no século 21. Nós fomos criados pelas mãos de Deus perfeitos, mas caímos em pecado. E a nossa natureza é o nosso calcanhar de Aquiles. E por isso, nunca podemos vencê-la com nossas próprias forças. Nossos esforços visam contribuir para a nossa salvação não são apenas ineficientes, mas sobretudo contraprodutivos. Precisamos de um Salvador que esteja acima de nós. E Deus nos providenciou um apenas. O seu nome, Jesus Cristo. Nesta noite eu desejo refletir com vocês todos sobre alguns aspectos que revelam o processo da nossa salvação. Nesta mensagem intitulada O ponto mais frágil. Eu quero convidá-lo para abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 25. Abra sua Bíblia em Gênesis 25, versos 21 a 26. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 25, 21 a 26. Abra sua Bíblia, por favor, nesse momento. E vamos ler a palavra de Deus. Gênesis 21, 25 a 26. E a palavra nos diz assim: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Verso 22. Os filhos
lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que eu vivo? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Verso 24. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Verso 26. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. E era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Que gravidez incomum era essa? Uma gravidez rara. 2 crianças lutando na barriga de sua mãe. Após 20 anos de esterilidade de Rebeca, finalmente ela daria luz a um filho. Na verdade, não só um, mas 2 filhos. E se você acompanhou bem o relato do texto, a Bíblia relata de que já no ventre da mãe, o que acontecia com os 2 filhos? Eles estavam o quê? Lutando. Eram 2 guerreiros. E Rebeca pergunta: Senhor, o que está passando comigo? Qual era o plano de Deus para Rebeca? Nada era mais importante na cultura judaica, nada era mais importante para uma mulher do que dar à luz a um filho, sobretudo se ele fosse um homem, um varão, um menino. E aqui Rebeca aparece dando à luz não somente a uma criança, mas a 2 crianças. E ambos eram meninos. Após o nascimento dos gêmeos, a luta entre ambos continua. O segundo menino nasce segurando o calcanhar do primeiro. Era como se o segundo filho tentasse colocar o primeiro de volta à barriga da mãe, para ele nascer primeiro lugar do que o outro. Imagine essa cena. E os seus pais lhe chamaram de Jacó, Jacob. Jacob significa o agarrador de calcanhar, ou o enganador. E Esaú significa peludo, cheio de pelos. É assim que diz aqui? Peludo, cheio de pelos. É isso que Esaú, o nome de Esaú significa. Esse relato nos apresenta um dos mais complexos personagens da Bíblia. O seu nascimento e nome refletem a experiência de sua própria vida. Inferior ao seu irmão mais velho em idade e talento, mas sempre obtendo vantagem por meio da sua astúcia e esperteza. Jacó é o tipo de pessoa que faria qualquer coisa para conseguir os seus desejos, não importando o risco que deveria correr, nem mesmo o preço que deveria pagar. Jacó sempre estava envolvido em alguma intriga, ao tentar manter o seu prestígio e o seu respeito. Mas mesmo não sendo primogênito, ele é o filho da promessa, ele é o escolhido de Deus. Mas em sua mente havia um pensamento de que aquela promessa deveria ser conquistada não pelos méritos de Deus, mas pelas suas próprias forças, pelos seus próprios esforços.
E assim Jacó procurava constantemente descobrir um meio pelo qual ele pudesse conseguir a bênção de Deus, usando sempre as suas mãos, as suas forças. Dessa forma, amigos, Jacó iniciou sua carreira de enganos. Primeiramente, ele enganou ao seu irmão Esaú quanto ao direito da sua primogenitura. Em segundo lugar, ele enganou ao seu pai, que já não podendo mais enxergar, lhe concede a bênção da primogenitura. Sempre enganando e sendo enganado, Jacó passou a vida como um aventureiro, sempre brincando com a verdade. Sempre dependendo de sua esperteza e confiando em suas próprias forças. Mas um aspecto notável dessa história é que Deus não o abandonou. Interessante. Dessa maneira, em sua infinita graça e misericórdia, buscando lhe conceder uma chance de salvação, Deus tocou no seu ponto mais frágil. Assim como Jacó nascera no 60º ano do seu pai, Jacó também renasceu espiritualmente no 60º ano de sua própria vida. Aqui está um homem que podemos descrever o dia da sua própria conversão na Bíblia, na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 32, versos 22 a 24. Gênesis 32, 22 a 24. A palavra diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, e ficando só, lutava com ele um homem ao romper do dia. Esse é o dia da sua conversão. A noite mais longa de sua existência. A prova de fogo da sua vida. Jacó recebera notícias de que o seu irmão Esaú e 400 guerreiros estavam a caminho para matá-lo. E pela primeira vez na vida, Jacó não tem nenhuma alternativa, Jacó não tem nenhuma solução em suas mãos. Em desespero e sem saber o que fazer em meio àquela situação, ele divide a sua família em 2 grupos e os envia em direções opostas, esperando que, se o exército de Esaú os atacasse, pelo menos um grupo sobreviveria. E naquele momento, sozinho, no escuro, no fundo do poço da sua vida, Jacó toma a decisão mais importante da sua existência. Ele decide passar aquela noite em oração. Jacó toma aquela decisão no dia mais crítico da sua existência. Ele decide passar aquela noite em oração. Isso está escrito em Patriarcas e Profetas, a página 135. Sabem por que Jacó decidiu passar aquela noite orando? De acordo com os testemunhos do Espírito de Profecia, amigos, a serva de Deus diz assim, que as maiores vitórias do cristão não são ganhas pelo talento ou pela educação, pela riqueza ou pelo favor dos homens, mas as maiores vitórias são ganhas na sala da audiência com Deus. Quando uma fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço forte da oração e se apega à destra do Todo-Poderoso Pai. É aí quando a vitória se concretiza, na sala de oração.
E ali no vale do rio Jaboque, Jacó se assentou sozinho, no escuro, esperando saber qual seria o seu destino, qual seria a sua sorte. Enquanto andarilho e fugitivo, a Bíblia nos mostra em Gênesis 28 de que alguns anos antes, mesmo antes de se encontrar com Raquel, Jacó havia dedicado o seu coração a Deus. Em Gênesis 28 você encontra essa belíssima visão que ele teve, a famosa visão da escada, a escada que ele viu, a escada de Jacó, onde os anjos subiam e desciam em direção ao céu. E naquela noite, o Senhor lhe concedeu uma visão extraordinária. A escada apresentada por Deus naquela visão simbolizava a pessoa de Jesus Cristo, o Messias prometido. Mas notem, amigos, naquela noite, Jacó fez um voto a Deus, mas ele fez um voto, mas ele ainda não havia passado pela experiência da genuína conversão. Mesmo em face ao recebimento daquela visão, Jacó fazendo um voto com Deus, Jacó, mesmo assim, não havia passado pela genuína experiência da conversão. De fato, ele ainda continuava a viver uma vida de autossuficiência, usando suas próprias mãos para obter os seus desejos. Ele ainda tinha algo a aprender quanto ao processo da salvação. Jacó não tinha uma visão clara quanto à gravidade e à ruína que o pecado estava exercendo em sua vida. Passou grande parte da sua existência brincando com o bem e o mal, com a verdade e a mentira, com a justiça e o pecado. E eu queria dizer uma coisa a vocês nessa noite, queridos amigos e irmãos. Atentem ao que eu vou lhes dizer. Não brinquem com o pecado. Não brinquem com o pecado. O pecado destrói, o pecado degenera, o pecado separa, o pecado gera destruição e o pecado gera morte. Não brinquem com o pecado. A palavra de Deus nos diz em Romanos 6:23 de que o salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? Em Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja Deus por essa grandiosa promessa da palavra de Deus, a Bíblia. Até aquele instante, no entanto, Jacó não havia demonstrado disposição para abandonar todos os seus erros e pecados, a fim de receber a bênção e o perdão de Deus. Queridos amigos, quantas e quantas vezes nós agimos como Jacó e perdemos a visão do estrago que o pecado causa em nossa vida. Perdemos a visão de como o pecado é enganoso e suicida. Anestesiados pelo veneno da antiga serpente, Satanás, que ele tem injetado em nosso calcanhar já há quase 6.000 anos. Há 6.000 anos o inimigo tem injetado o veneno do pecado em nossa natureza humana, em nosso calcanhar, de acordo com Gênesis 3,15. E o pecado tem trabalhado em nosso coração para nos destruir, para nos separar de Deus, para nos afastar das pessoas, para degradar a nossa vida moral, espiritual, familiar. Jacó não tinha noção do perigo do pecado em sua vida. Ele estava meio anestesiado.
E assim, amigos, quando nós estamos anestesiados pelo pecado, nós passamos a enxergar o mundo sobre o prisma da nossa própria ótica e percepção. Às vezes, as verdades da revelação divina são distorcidas e relativizadas. O eu passa a exercer o comando da nossa existência. Nossa espiritualidade e adoração passam a ser movidos por um sentimentalismo contemplativo, que num certo sentido elimina o espaço para o raciocínio santificado pela graça divina. E como consequência, o amor e a fé em Cristo, que foram estabelecidos para restaurar a nossa relação com Deus e com os semelhantes, se tornam inoperantes em nossa vida. Por um lado, por outro lado, o ponto de vista e a percepção dos nossos amigos, irmãos e irmãs se tornam um argumento irritante, ilógico e muitas vezes inoportuno. Às vezes as pessoas falam e dão a sua impressão e isso nos incomoda. Por quê? Porque a nossa vida é guiada e conduzida apenas pela nossa única ótica, a nossa única percepção. Às vezes, nós nem sequer paramos para ouvi-los. Nem sequer paramos para dar ouvidos à sua própria impressão ou opinião. Porém, mais triste ainda, amigos, mais triste ainda do que isto, é nós não pararmos para ouvir o que a revelação, a palavra de Deus nos diz, o assim diz o Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, 3 e 4. Nós falamos no início sobre os jovens, sobre o tempo em que vivemos. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta ao seu discípulo apóstolo Timóteo, no capítulo 4 do segundo livro de Timóteo, versos 3 e 4, o apóstolo Paulo apresenta uma mensagem tremenda para os dias de hoje. E ele diz assim, 2 Timóteo 4, 3 e 4, pois haverá tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às suas fábulas. Se recusarão a dar ouvidos o quê? A quê? A verdade. Vou repetir. Se recusarão a dar ouvidos o quê? A ver. Falem alto, a ver. E eu pergunto a vocês, o que é a verdade? O que é a verdade? Me digam. A verdade está contida na palavra de Deus, e a verdade não está contida apenas, mas a verdade é a palavra de Deus. E se você quiser ir mais fundo nessa teologia, você vai entender que a verdade não é um conjunto de fórmulas, não é um conjunto de ideias, não é um conjunto de conteúdos, não é um conjunto de histórias, não é um conjunto de profecias. Na Bíblia, a verdade é uma pessoa. Na Bíblia, em São João 14,6, o apóstolo João diz, eu sou o caminho, o que mais? E a vida. O que é a verdade? É uma pessoa. Verdade é Cristo. E Cristo você encontra aqui, na palavra. Isso é verdade. Mas o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias, as pessoas não darão ouvidos à verdade. Não darão ouvidos à palavra de Deus. Não darão ouvidos à revelação dos testemunhos do Espírito de profecia.
e vão se enganar com fábulas, com contos, com histórias que estão por aí sendo relatadas em nossos dias. Novelas, filmes, seriados, Netflix, coisas que estão tomando tempo e estão levando pessoas para o fundo do abismo. Tal realidade, amigos, nos tem levado a vivermos uma religião imaginária, contemplativa, que apela mais aos sentidos do que à própria razão. E assim agimos como se fôssemos felizes, e nos tornamos artistas religiosos. Como Jacó, nós buscamos encontrar diversas alternativas para escapar da verdade, que revela o real estado da nossa condição humana. Por fora, exteriormente, mostramos competência, cultura, mas no fundo um medo incontrolável, seguido de culpa reprimida e um cansaço tedioso. E quem de vocês, ao final do dia, não diz: eu estou cansado, eu estou moído? Eu não sei como é que vocês falam aqui. Lá no Brasil, o indivíduo fala assim: eu estou mais quebrado do que arroz de pensão. Quantos de vocês? É só ligar o telefone. Como é que você está? Estou moído. Estou cansado. Diz essa expressão, moído, cansado? Aqui? Diz aqui. Como que dizem? Extenuado. Aí está. Essa é a nossa vida. Veja o exemplo de Jacó. Aquele homem não podia permanecer em lugar nenhum. Ele foge da casa do seu pai. O seu irmão começa a persegui-lo. Então ele foge para a casa do seu tio. De um lugar para o outro ele vai fugindo. Assim Jacó está constantemente fugindo de Deus. Fugindo dos seus problemas. E eu queria dizer a vocês nessa noite, amigos, Jacó gastou 60 anos tentando alcançar de todas as maneiras, de todas as formas possíveis, tudo aquilo que lhe traria felicidade. E o que ele alcançou ao final de tudo isso? O que ele alcançou, pergunto? Lhe respondo. Jacó alcançou 2 mulheres, 2 servas, 11 filhos, 1 filha, um rebanho de gado roubado e um irmão inimigo que lhe estava perseguindo com a intenção de matá-lo. Foi tudo o que ele conseguiu durante os seus 60 anos de vida, enganando e sendo enganado. Mas é nesse ponto, amigo, é exatamente nesse ponto, no fundo do poço da sua existência, que ele finalmente compreende a sua real condição. É nesse ponto que ele tem um encontro pessoal com Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia de novo em Gênesis capítulo 32, o verso 24 a 26. Gênesis 32, 24 a 26. E a palavra de Deus diz assim, Gênesis 32, 24 a 26. A palavra diz assim: ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Verso 26. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir,
se não me abençoares. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Naquela noite, Jacó decide parar. Naquela noite, Jacó decide dar um basta. Dar um basta para todo o engano que ele havia praticado. Um basta para as suas astúcias e artimanhas, para as suas ilusões e, sobretudo, para o seu pecado. Chega. Pela primeira vez, Jacó não possuía nenhuma carta debaixo das suas mangas. Dizem essa expressão aqui? Uma carta debaixo da manga. Meus queridos amigos e irmãos em Cristo da Igreja Central de Lisboa e General Rossadas, como está a nossa situação hoje? Estamos nós vivendo uma vida fugitivos de Deus? Estamos fugindo de Deus de um lado para o outro, sempre correndo, sempre se automedicando, sempre trabalhando, sempre ouvindo notícias, sempre ligados, distraídos com algum entretenimento. Como pastor e educador há 26 anos, eu queria dizer a vocês uma coisa. Eu tenho percebido que nós pertencemos a uma geração extremamente frenética. Vivemos um ativismo frenético sem precedentes na história humana. E para aqueles que vivem plugados, conectados, com entretenimentos virtuais, a palavra de Deus tem uma mensagem para você nessa noite. A mensagem de Deus é clara e eu quero que você abra sua Bíblia em São João capítulo 15. São João 15, versos 5 e 6. A palavra de Deus é clara para todos aqueles que vivem plugados, conectados. Jesus, falando sobre a videira e os ramos, ele disse, São João 15, 5 e 6, ele disse: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Verso 6, portanto, se alguém não permanece em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, o lançam no fogo e o queimam. A palavra de Deus é clara. Se alguém não permanecer em Jesus, se alguém não permanecer plugado, conectado, ligado a Jesus, disse ele, será lançado fora. A semelhança do ramo, secará, será apanhado e lançado no fogo. Quantas horas temos gasto com coisas triviais? Quanto tempo temos gasto com coisas banais? Gastando o tempo da nossa salvação. Neste mundo agitado e estressante, sempre temos algum programa, algum projeto, alguma música, algum ruído, alguma diversão, o telefone toca, o som da mensagem do celular vibra para tudo. Alguém está me procurando para o mundo. Qualquer coisa, exceto um momento de calma e paz
aonde somos forçados a ouvir a voz da nossa própria consciência, a ouvir o ruído do nosso próprio silêncio. E eu queria fazer uma pergunta filosófica para você nessa noite. Você já ouviu o ruído do seu próprio silêncio? Você é capaz de interpretar o ruído do seu silêncio? Será que é por isso que a coisa mais difícil em nossa vida hoje é nos aquietarmos? Como o salmista Davi disse em Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Uma das coisas mais difíceis para nós hoje é nós nos aquietarmos, é nós nos acalmarmos, é nós nos sentarmos para estar a sós com Deus, sem nada nos perturbando ao redor. E era assim que o salmista gostava de estar na presença de Deus. E ele disse, aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Queridos, o pecado fez uma confusão tremenda na história de Jacó. Uma confusão tremenda. E quando ele finalmente se deparou com o seu real estado e condição, ele se encheu de tristeza e arrependimento. Mas é naquele momento que ele está pronto para apresentar-se diante de Deus. E a própria história nos revela. Jacó entrou em estado de luta com o anjo do Senhor, sendo obrigado a fazer um esforço gigantesco para segurá-lo. Ele se empenhou a noite inteira em uma batalha física com aquele ser celestial, mas ele não obteve vantagem sobre aquele ser celestial, amigos. Naquela batalha, Jacó lutou pela sua própria vida, e ele empenhou cada fibra dos seus músculos, cada grama de suas energias foram colocadas em ação naquele conflito. Mas num dado momento, algo acontece que muda todo o contexto da história. O seu oponente, vendo que não podia lutar com ele, lutar com Jacó, ele faz uma coisa inusitada. O seu oponente, ele toca na articulação da sua coxa, da coxa de Jacó. O seu oponente, o anjo, tocou no seu ponto mais frágil. E naquele instante, Jacó, o agarrador de calcanhar, o enganador, percebe que ele não está lutando com o seu irmão. Ele não está lutando com Esaú. Agora, Jacó entra em estado de desespero. E esse era o momento que ele tinha orado, a chance de colocar a sua vida em ordem com Deus. E Deus lhe oferece a sua graça, o seu perdão. E Jacó prontamente aceita a oferta divina. Naquele momento, sem duvidar, Jacó rende sua vontade e sua natureza inteiramente ao controle de Deus. E eu queria fazer uma pergunta a você nessa noite. Quem era o anjo que estava lutando com Jacó? Era Miguel? Era um arcanjo? Quem era esse anjo? Era o próprio Jesus Cristo. Era Jesus que estava lutando com Jacó. Diz a revelação dos testemunhos. Era a própria pessoa de Jesus.
Ele que lutava com Jacó. E é Ele que toca na articulação da coxa daquele guerreiro. E do mais profundo da sua alma, ele clama em desespero: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Gênesis 32, 26. Não te deixarei. E aquela poderosa oração é ouvida por Deus. E Ele concede a sua bênção a Jacó. A sujeição e a entrega de Jacó é recompensada e o seu pecado ali é perdoado. Jacó finalmente encontra aquilo que ele sempre buscou: um novo começo com Deus, um relacionamento restaurado, uma nova vida. E como sinal dessa experiência, amigos, o seu nome foi mudado. De Jacó, o agarrador de calcanhar, para Israel, o lutador de Deus. Amém? O seu nome foi mudado. Finalmente, após 60 anos de idade, 60 anos de intensa luta, finalmente Jacó pode descansar. Jacó pode descansar. E agora eu quero que você acompanhe comigo a leitura do livro de Gênesis, capítulo 32. Abra sua Bíblia, Gênesis 32, e o verso 30. Gênesis 32, 30. E a palavra diz assim: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus, o quê? Face a face. E agora notem o que o texto diz: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Que coisa tremenda. Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Estou eu falando para alguém nessa noite que, como Jacó, está andando como um fugitivo de Deus, vivendo um cristianismo de fuga, correndo de um lado para o outro, a fim de conquistar a salvação por meio de suas próprias forças. Mas nessa noite, ao ouvir a palavra de Deus, foi tocado e sente-se a necessidade de correr de volta para os braços de Jesus. Estou eu falando para algum jovem ou algum adulto que nesta noite está vivendo no fundo do poço da sua vida. Mas que nesse momento, ao ouvir a voz do Espírito de Deus, quer ter um reencontro pessoal com Jesus. E como Jacó teve, vê-lo face a face e receber das suas mãos a bênção.
do perdão e da salvação. Estou eu falando para alguém que já esgotou todas as suas energias e forças, lutando com Deus, ou com a vida. Alguém que se sente abandonado pelos amigos, pelos familiares. E nessa noite precisa ter um encontro com Jesus e suplicar a Ele, a fim de ouvir as suas palavras. Eu não te deixarei, se não me abençoares. Estou falando para alguém nesta noite que sente o desejo de ter um reencontro pessoal com Jesus. Estou falando eu nesta noite para alguém que ainda não entregou o seu coração a Jesus e que nessa noite, tocado pela voz do Divino Espírito, quer dizer: Senhor, eu quero entregar meu coração a Jesus. Eu posso ver a mão de alguém nessa noite que ainda não entregou o seu coração a Jesus, que ainda não é cristão adventista. Aqui está uma mão. Eu posso pedir que você venha aqui? Posso. Mais alguém nessa noite que, ao ouvir a voz do Espírito Santo, quer dizer: eu quero entregar a minha vida a Jesus e eu não vou deixá-lo enquanto Ele não me abençoar. Você tem a sua chance. O Espírito toca o seu coração. Você pode vir aqui à frente. Não tenha vergonha, não tenha medo. Você está diante de Deus. Há alguém nessa noite que está cansado de lutar. Há alguém aqui nessa noite que está vivendo uma tentativa de buscar a salvação com suas próprias mãos e já está cansado. E gostaria de dizer: pastor, eu quero renovar o meu compromisso com Jesus, eu quero me apegar a Ele. Eu queria que você levantasse sua mão. Onde está você? Temos uma jovem ali. Mais alguém? Você poderia ficar em pé, por favor? Eu vou fazer agora, se você puder vir aqui à frente, você pode vir, por favor? Não? Pode ficar aí então em pé. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Eu queria fazer agora um terceiro convite. Por favor, vem aqui. Há alguém aqui nessa noite que se sente no fundo do poço da sua vida e que lá do fundo do poço está clamando por misericórdia a Deus, está tentando erguer a sua mão para segurar a mão de Deus. Há alguém aqui nessa noite que deseja manifestar e suplicar pela misericórdia de Deus? Eu queria ver a sua mão. Levante-se, por favor. Vem aqui à frente. E os demais que estão assentados? Pastor, eu estou cansado de viver a minha vida como um cristão, às vezes um cristianismo artístico, mas nessa noite eu quero renovar o meu compromisso com Jesus,
de continuar a minha caminhada em direção ao céu, e eu quero reconsagrar a minha vida a Deus. Eu queria ver você em pé nesse momento. Todos vocês, onde você está. Deus seja louvado. Deus conhece o coração de cada um. Conhece o nosso coração. Ele conhece cada ponto da necessidade que temos em nossa vida. Ele vai responder a nossa súplica, a nossa necessidade. Eu queria fazer uma oração com você agora. Eu queria entregar essa igreja diante de Deus. Eu queria que você curvasse a sua fronte e vamos orar juntos. Maravilhoso Deus, aqui estamos, Senhor. Nós não temos nada para te trazer, exceto o nosso coração, cheio de pecados, de falhas, de imperfeições. Como teus filhos, estamos aqui diante da tua presença, para suplicar-te, ó Deus, que tu nos recebas em teus braços. Que tu laves e perdoes todos os nossos pecados, Senhor. Nos purifiques com o sangue precioso de Jesus Cristo. Pessoas aqui, Senhor, que estão vivendo momentos difíceis, delicados em sua carreira, em sua vida pessoal, em sua vida profissional, em sua vida espiritual. Olha para essas pessoas, ó Pai, com teu amor, com a tua graça. Recebe-as com teus braços, ó Senhor, e envolva-os com o teu amor, ó Pai. Nessa noite, nós não queremos deixar a tua casa sem termos a convicção plena de que nós não receberemos a tua bênção. Assim como Jacó disse: eu não te deixarei se tu não me abençoares. Essa agora é a nossa súplica, ó Pai, essa é a nossa oração que a ti fazemos. Nós não sairemos daqui nessa noite se tu não nos abençoares. Manifesta assim a tua bênção sobre nós, ó Pai, sobre cada um de nós aqui. Responde à necessidade de cada um dos teus filhos que aqui estão nessa noite. E acima de tudo, ó Pai, manifesta a tua salvação sobre nós. Nós queremos entregar a nossa vida a ti, entregar os nossos sonhos a ti, os nossos planos e projetos, para que a tua vontade soberana se cumpra em nós. E agora, ó Pai, nós assim oramos, agradecidos, por amor em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.